nós é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando demais essa noite, da oportunidade de estarmos compartilhando um pouco da palavra do nosso Senhor. E que nesse momento que nós vamos estar tocando algumas canções, vocês possam estar não apenas meditando a respeito daquilo que vai ser cantado, mas contemplando a beleza daquele que nós cantamos. E se vocês conhecerem as canções e quiserem nos acompanhar, vocês são muito convidados. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. A próxima canção que nós vamos falar é a respeito de uma contemplação, a respeito de algo que disse: quando nós contemplamos a grandeza, a beleza do nosso Senhor e Salvador, nós encontramos e vemos quão grande Ele é. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E para terminar esse momento e para comemorar essa data tão importante para nós cristãos, que é a Reforma Protestante, nós escolhemos um hino que foi escrito por Martinho Lutero, que se chama Castelo Forte. E ele foi escrito em 1529 e ele representa bastante desse movimento, né, daquilo que nós hoje estamos compartilhando, que é esse conhecimento. Então, vamos fazê-la? É o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso
somos protegidos. Sabes quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Com fúria pertinaz nos segue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Pai, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Pai. Nós agradecemos a oportunidade. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos aqui nesse evento especial, comemoração da Reforma Protestante no Desconstrução. E eu queria chamar aqui na frente o rapaz que é idealizador comigo do Desconstrução, Eric Freire. Também chamar professor de teologia, reitor da Faculdade Reformada de Brasília, pastor da Batista Deus é Luz, pastor Michel Augusto. Nós vamos começar o nosso Desconstrução. E primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer a presença dos pastores, dos nossos pastores. Levanta as mãos aqui os nossos pastores que têm nos apoiado no Desconstrução. Agradecer a presença de todo mundo da igreja que está aqui, que tem nos apoiado. E você que saiu da sua casa numa quarta-feira à noite para poder escutar mais sobre a palavra de Deus e aprender um pouco mais. É uma honra recebê-los todos aqui. Como é que funciona o nosso Desconstrução para você que ainda não conhece? Nós vamos dar a introdução, o convidado, o Eric, nós vamos estar dando a introdução do assunto. A partir da introdução, nós vamos abrir para que agora o público faça perguntas. A Luciana, a Polly vão estar conduzindo a esse momento. Você pode levantar a mão que elas vão levar o microfone até você. Se você quiser fazer a pergunta em anônimo, você quiser escrever a pergunta, pode também chamar a Lu, que ela está com papel para fazer essa pergunta, tá bom? Então, funciona dessa seguinte forma. Peço que todos fiquem à vontade. Esse fórum é para a gente tirar dúvidas, esse fórum é para esclarecer. Então não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de saber, não tenha vergonha de fazer as suas considerações e opiniões sobre o assunto, tá bom? Então, para começar então, o Eric vai estar dando a parte dele na introdução dos 500 anos da Reforma Protestante. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Meu nome é Eric Freire, para quem não me conhece, a Laís já me apresentou. Primeiro gostaria de agradecer todo mundo que está aqui hoje, né? Esse projeto é nosso, Desconstrução é um projeto nosso, né? Que nasceu no coração de Deus primeiramente. E a gente está... É com grande alegria que a gente faz ele acontecer, todos vocês e a gente. E queria agradecer a presença do pastor Michel, né? Por ele ter disposto o tempo dele para estar aqui com a gente comemorar junto esses 500 anos da Reforma Protestante. Bom, eu vou dar uma pequena introdução sobre a Reforma Protestante. Na verdade, eu queria passar um vídeo rápido para a gente começar nossa conversa. Está no ponto aí? Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Cara vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Apenas. Havia uma confusão muito grande em torno do aspecto, em torno de como funcionava e de como se dava a justificação. E Martinho Lutero foi iluminado pelo Espírito Santo ao ler Romanos 1:17, quando ele leu que o justo viveria pela fé e somente pela fé. A justificação do homem é uma justificação que passa pela fé e somente pela fé. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu acho que o pastor Michel vai poder falar bem melhor do que eu, porque ele esteve recentemente lá nas Terras da Reforma, né? Tá com muitas informações pra gente. Eu gostaria de dizer que a reforma, para acontecer uma reforma, primeiro precisa acontecer uma deforma. Certo? E para acontecer uma deforma, primeiro precisa acontecer uma forma. Né? O que eu quero dizer com isso? Que a igreja, ela se formou, ela tomou forma. Qual que é a forma da igreja? A forma da igreja é a doutrina dos apóstolos. A forma da igreja é a doutrina dos apóstolos, e a igreja ela é edificada no fundamento que é Cristo, pela doutrina dos apóstolos, e ela tomou forma em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Ali a igreja começou a tomar a sua forma. Certo? Logo depois, a igreja sofreu forte perseguição, veio o período da patrística, e no ano de 313, depois de Cristo, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, depois de ter passado por uma experiência, segundo ele, em uma batalha ele se converteu ao cristianismo. E nesse mesmo século, no ano de 390, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. Certo? No ano de 390 depois de Cristo. Até aí, a igreja estava com a sua forma. A igreja estava edificada na doutrina dos apóstolos, no fundamento que é Jesus Cristo. A partir daí, então, a igreja começa a perder a sua forma, ou seja, ela começa a se distanciar da doutrina dos apóstolos, ela começa a se distanciar
do aspecto escriturístico da igreja, do que a Escritura diz, como a Escritura diz que a igreja deve ser, como a Escritura diz que devem ser os cultos, a liturgia. A igreja começa a se distanciar das Escrituras, né? No ano 390 depois de Cristo. E a gente vem numa crescente, numa série de novos ensinos, numa série de coisas que deformam a forma original da igreja. Certo? E então, no século XV, aproximadamente, a gente tem os pré-reformadores, e eles começam a entender algumas coisas que precisam ser... que eles começam a enxergar alguns aspectos da igreja que estão extremamente distantes da doutrina dos apóstolos, extremamente distantes da Escritura, tanto na forma da igreja, quanto na forma que a igreja administra os relacionamentos, na forma como a igreja administra a liturgia, e eles começam a identificar alguns abusos por parte da igreja. E então vem o período dos pré-reformadores, e no século XVI, a igreja chega na situação de ter que passar por uma reforma, porque ela já está completamente deformada daquilo que é a doutrina dos apóstolos, daquilo que é o fundamento, que é Cristo, daquilo que a Escritura Sagrada diz a respeito da igreja. Certo? Então eu queria que vocês guardassem essa imagem: forma, deforma e reforma. Guardem esses 3 momentos da igreja, que a gente, mais para frente, a gente vai conversando e vai explorando cada um deles. Vou passar agora para o professor Michel, ele vai se apresentar e vai continuar. Boa noite. Eu queria agradecer o pastor Alaí, a esposa dele, Priscila, que é aluna lá da FTRB, aluna aplicada, né? Ela, depois que eu falei isso, agora vai ter que ser, né? Brincadeira, Priscila. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o Eric aí também, né? Os 500 anos da Reforma Protestante. É muita coisa para a gente falar, né? Mas eu queria traçar uma linha de raciocínio para que a gente possa compreender o que foi a Reforma antes do século XVI, o que foi a igreja antes do século XVI, o que a igreja se tornou no século XVI e o que é a igreja hoje. Bom, vamos lá. Eu queria usar a palavra autoridade. A igreja do Novo Testamento, ela tinha uma autoridade. Autoridade máxima. Jesus Cristo, totalmente homem, totalmente Deus. E essa autoridade de Jesus Cristo era chancelada pela palavra de Deus. Porque todo o Antigo Testamento revelava Jesus Cristo como aquele que viria para nos salvar. Então o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. João vai dizer que Jesus é a palavra. Os apóstolos pregaram sobre Jesus Cristo, aquele que nos salvaria dos nossos pecados. Quando eu digo dos nossos pecados, não só das questões morais, mas principalmente do pecado que nos afastava de Deus e que atraiu a ira de Deus sobre nós, o pecado de Adão. Jesus, sendo o segundo Adão, através dos seus próprios méritos, através da sua própria santidade, morre na cruz, ressuscita, e através da sua morte e ressurreição, nós temos a garantia da nossa salvação. Assim como ele ressuscitou,
aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, vai falar dessa grande dádiva, dessa grande esperança que nós temos, que os gregos não tinham. Paulo vai dizer, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação àqueles que dormem. Que os gregos não acreditavam em vida após a morte. Mas os cristãos não acreditam somente na vida após a morte, mas acreditam que há uma esperança de ressurreição para a eternidade. Bom, então a figura da autoridade na pregação dos apóstolos estava centrada em Jesus Cristo e na sua ressurreição e, consequentemente, na nossa ressurreição. Essa era a pregação apostólica. A pregação de que ele ressuscitou. A pregação apostólica era, olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Não há outro Deus dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A maior promessa que você tem não é da sua ressurreição física, mas da sua ressurreição para a glória de Deus. Lembra daquele evento de Marta e Maria, né? O evento onde as irmãs ficam loucas porque Lázaro está morto, mas elas estavam tão preocupadas somente com a ressurreição física, e Jesus ensina para elas que a esperança que nós temos é da ressurreição futura. Então a ressurreição de Lázaro nos ensina algo muito maior do que simplesmente o morto levantar da tumba. Então, a autoridade da pregação apostólica está em pregar Cristo ressurreto. E somente. E quando eu prego Cristo ressurreto, eu estou dizendo que é suficiente para a minha vida o que ele fez na cruz. Eu estou dizendo que a santidade de Jesus Cristo é suficiente para me conduzir ao céu. Então a autoridade da pregação dos apóstolos era de que a santidade de Jesus bastava. Era suficiente. A obediência dele rumo à cruz era o suficiente para a minha salvação. Então a pregação dos apóstolos, que está contida nas cartas, nos ensina que aquele que obedeceu completamente à lei de Deus, ele não veio para abrogar, mas veio para cumprir. Aquele que carregou sobre si a maldição que estava sobre nós, ele nos chama por sua graça bendita, e ele não chama você porque você tem algum mérito, porque você fez alguma coisa boa. Ele te chama, e a partir do momento que você é chamado por Deus, você começa a reproduzir Cristo Jesus através da sua vida, chamada santidade. Só que a santidade que você vive, que nós vivemos, ela não pode nos conduzir ao céu. Eu sou santo porque eu fui salvo. Eu não sou santo para ser salvo, porque eu jamais seria salvo através da minha santidade. A minha santidade não tem condições de me levar à salvação, mas a santidade de Cristo sim. Mas se eu não vou ser salvo pela minha santidade, então por que eu tenho que ser santo? É óbvio. Você foi chamado por Cristo, e quem é chamado por Cristo não quer parecer com outra coisa a não ser com Ele. Então essa era a pregação dos apóstolos. A pregação dos apóstolos era baseada no Antigo Testamento, que é o que tinha na época. Logo depois que vieram o cânon, né, o cânon, que é o conjunto de textos considerados autoritativos para a igreja. Então a pregação dos apóstolos era essa. A justiça de Cristo foi feita por nós, e agora você tem que ser santo, porque Ele é santo. Depois da era apostólica, o Eric aqui falou de Constantino. Depois de Constantino 313, depois de 313, e os eventos que vieram depois de 313 depois de Cristo, começou a colocar essa pregação da justiça de Cristo,
do arrependimento, essa pregação começou a entrar em declínio. Ela começou a declinar. Por quê? A autoridade das Escrituras começou a se perder. Por quê? Porque o Estado e a igreja agora são uma coisa só. O poder temporal agora tem um sentido maior. Porque veja bem, Roma agora está cristianizada, eu vou colocar entre aspas, porque se o governo brasileiro, por exemplo, declarasse que o Brasil é cristão, isso não significaria que o Brasil seria cristão. Porque muitas pessoas não seriam cristãs porque o governo declarou que o Brasil é cristão. O Brasil é de Jesus Cristo, vamos declarar isso. Você pode declarar isso se a gente torce para que muitas pessoas se convertam. Mas muitas pessoas não vão se converter. O Brasil não vai ser cristão na sua totalidade. Assim como Roma não foi cristã na sua totalidade. A política pode declarar uma nação de acordo com uma religião, de acordo com um credo, mas ela não vai ser totalmente aquilo. Então, o Estado romano se torna cristão. Mas cristão entre aspas. Vamos dizer, o cristão nominal. Aquele que diz que é cristão enfim, mas não pratica. Assim como tem muitos evangélicos hoje. Então a força da pregação, ela se perde. Porque agora todo o Estado é cristão. Não existe mais uma pregação para o arrependimento, exceto alguns grupos que começam a aparecer antes do século XVI. Nós temos a figura do John Wycliffe e a Companhia dos Lollardos. São grupos que começam a pregar fora das quatro paredes. Porque na igreja não tinha mais pregação. Quando eu digo pregação, eu digo o quê? Pregação do reino. Não é pregação da prosperidade, não é pregação que Deus pode dar um carro, uma casa, Deus pode te dar um casamento, né? Deus pode fazer você ficar rico. Porque para ser rico você não precisa de Deus, você precisa trabalhar. Pastor, mas você está dizendo uma coisa muito drástica. É verdade, para ser rico você não precisa de Deus. É tanto que tem muito ateu que é rico. É claro que se o cara for rico e ele for de Deus, ele vai usar a riqueza dele para a glória de Deus. Aí é diferente. Mas vamos lá. Começaram a aparecer alguns loucos no meio do caminho e começaram a pregar fora das quatro paredes. A pregação dos apóstolos. Arrependimento, a esperança da ressurreição, Cristo no centro de tudo, o Evangelho e tal. Aparece também a figura de Jan Hus. Jan Hus, ele passa por um concílio na cidade de Constance, na Suíça. E esse concílio o condena à morte, uma morte feia, a morte afogueirada. E ele se declara, olha, eu não vou negar as minhas bases da pregação do Evangelho. Eu não vou fazer isso. Podem me queimar, podem me jogar na fogueira. Os historiadores se dividem se ele foi queimado em Constância ou em Praga, lá na República Tcheca. Mas eu fui tanto em Constância em 2013 e a guia falou que era lá. Depois eu fui em Praga esse ano, a guia tinha dito que era lá. Enfim, mas é certo que o homem foi queimado na fogueira. Né, vivo, conforme o Eric está dizendo aqui. Então, mas antes dele ser queimado, ele disse, olha, vocês estão matando um ganso, que é o significado da palavra Hus. Hus significa ganso, mas vai vir um cisne. Esse cara aí, parafraseando o que ele falou, esse cara é mais perigoso do que eu. Vocês não vão conseguir deter esse cara, não. Ele está falando de Lutero. A história diz que é Lutero e não tem outro. Vamos dizer que a história se encaixa perfeitamente em Lutero. Muito bem.
Depois aparece outras figuras. Antes de Hus, aparecem figuras como os franciscanos e os dominicanos. Os franciscanos e os dominicanos, que a gente vê muito na figura da Igreja Católica hoje, até o Papa se chama Francisco. Só para vocês terem uma ideia, os franciscanos, eles eram pregadores do Evangelho mesmo. Não é o que a Igreja Católica fez de Francisco. Um cara plural, ecumênico, que beija na mão de todo santo. Ele vai no culto judaico e diz que está tudo certo. Ele vai no culto muçulmano e diz que está tudo certo. Não, essa figura de Francisco atualmente é uma armação da Igreja Católica Romana para tentar conter ou para tentar gerar mais empatia do mundo pelo catolicismo romano. Mas o Francisco de Assis, na Idade Média, a companhia franciscana, os franciscanos, esses caras pregavam o evangelho fora da igreja. Até que a Igreja Católica falou assim, olha, vamos deixar esses caras pregarem lá fora do templo, mas vamos colocar uma regra. Pelo menos na missa eles precisam vir. Eles concordaram, tá bom, então já que eu posso pregar fora da igreja, na missa eu vou. Tá bom, eu vou na missa, nós vamos na missa, vamos cumprir. Pelo menos a gente tem uma certa liberdade, né? Então, várias figuras apareceram. A reforma não é um evento único de indignação. Existem vários movimentos. E a reforma só acontece por conta desses movimentos anteriores. Por exemplo, tinha um movimento dos estados nacionalistas. Como o poder estava nas mãos da igreja, a igreja e Estado eram a mesma coisa, existia uma opressão muito forte no campo econômico, no campo social, no campo cultural, no campo político. Então, alguns estados nacionalistas começaram a arvorar uma certa revolta desse domínio que existia. Por isso que eu quero te dizer, deixa eu fazer uma aplicação para hoje, para depois a gente ir costurando para trás novamente. Às vezes você diz o seguinte, tome cuidado quando você diz que quer que a igreja tome o poder. Tome cuidado quando você afirma que quer que tudo seja da igreja, porque isso é perigoso, tá? Isso pode gerar um tipo de totalitarismo perigoso, e a democracia pode se perder, e se a democracia se perde, o direito de consciência, a liberdade de consciência que Cristo conquistou na cruz por nós, ou seja, Ele mesmo me deu essa consciência de que só Ele é Deus. E para outro, essa consciência já não existe mais, ou nunca existiu. Então, se o Estado controla tudo através da figura da igreja, isso é muito perigoso. Por quê? Porque todo mundo vai ser considerado cristão, e na verdade não vai ser. Lá no século XVIII, os puritanos, por exemplo, eles questionaram. Porque muitas nações protestantes eram todos protestantes de nome, mas o testemunho deles era muito feio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fica declarando aos quatro ventos. O Brasil vai ser de Jesus. Não, eu não quero que o Brasil vá para o inferno, eu quero evangelizar o Brasil. Agora tem afirmações que são muito perigosas, porque a gente sabe que não vai ser. Muito bem. Nós vamos chegar no século XVI. Lutero era um monge agostiniano. Quando a gente fala de Agostinho, a gente está se referindo a um dos pais da igreja. A igreja, só para vocês terem uma ideia, a igreja católica é dividida entre dois pensamentos. A igreja católica é dividida entre o pensamento agostiniano e o pensamento tomista, o pensamento de Tomás de Aquino. Lutero era ainda dessa ordem agostiniana. E até hoje existem católicos agostinianos. E existem católicos tomistas, na linhagem de Tomás de Aquino. O católico agostiniano, eles acreditam que a salvação é pela graça. Inclusive, existe um grupo lá na França de católicos agostinianos que acreditam que a salvação não depende do mérito e nem da intermediação da igreja.
existe esse grupo. Eles são bem ralinhos, mas existem. Existem católicos que acreditam nas doutrinas da graça, tá? Isso não é coisa só de protestante, não, mas são grupos bem isolados. Nos Estados Unidos tem grupos de católicos que acreditam na doutrina da graça, que a graça é suficiente para fazer tudo por nós, mas são grupos bem isolados, mas não se tornaram protestantes. Mas essa é outra história. Lutero, ele está lá em Wittenberg, ele está estudando no mosteiro de Wittenberg, e nos seus estudos ele começa a perceber que a tradução, através da tradução da Bíblia de Erasmo de Roterdã, o Erasmo de Roterdã traduziu a Bíblia para o grego. Lutero começou a estudar muito mais essas traduções e chegou à conclusão, através do texto de Romanos, que ele não poderia, de forma alguma, se participar da sua própria salvação. Por quê? Lutero, ele tinha uma luta muito forte. Sabe aquela luta do crente? Ele anda 5 dias em santidade, no sexto ele, peca. Essa era a luta de Lutero. E aí, a minha luta também, sabe? É a nossa, né? Mas aí o que acontece? Ele voltava para o início da fila, para o final da fila de novo. Porque ele dizia, cara, eu só vou ser salvo quando eu, chegar até o fim, sem nenhum tipo de pecado, sem nenhum tipo de culpa, nem nada. E ele foi ficando perturbado com essa relação. Quando ele descobriu que o que Cristo fez foi suficiente para perdoar o pecado dele no passado, no presente e no futuro, isso não fez com que ele agora se tornasse um pecador contumaz. Bom, já que Cristo me perdoou de uma vez por todas, agora eu vou enfiar o pé na jaca e vou pecar, né? Vou pecar e pecar e pecar e pecar. Paulo vai dizer, olha, em Romanos 6, não é porque vocês estão debaixo da graça que vocês vão pecar. São coisas distintas. Mas Lutero chegou à conclusão de que a justiça de Cristo tinha sido feita completamente pela santidade de Jesus Cristo. Não era pela santidade dele que ele alcançaria a salvação. Ele alcançaria isso somente através da santidade de Cristo. É claro que a gente precisa andar em santidade. Como é que eu não vou me identificar com aquele que me salvou? Mas não é a minha santidade que vai me levar para o céu. Porque se a minha santidade me levasse para o céu, não necessitaria de Cristo morrer na cruz do Calvário. Seria totalmente ilógico Jesus, Deus, se fazer carne e morrer no nosso lugar. Enfim, Lutero, ele entende através de Romanos capítulo 1, versículo 17, 16, 17, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, de que realmente Jesus e sua morte vicária foram suficientes para nos salvar. Porque a Igreja Católica, ela fazia o seguinte, a Igreja Católica, ela dizia que a salvação, ela era administrada pelo sacerdote, quando o sacerdote participava sozinho do sacramento. Então, as pessoas iam à missa, o sacerdote, ele somente tinha acesso ao sacramento, ele dava o sacramento para as pessoas, e essas pessoas iam recebendo gotas de salvação. E assim, consequentemente, a cada missa, a pessoa ia recebendo um pouquinho da justiça de Cristo. E quem sabe lá na frente, você consegue ser salvo. A salvação era administrada pela igreja. Você lembra que eu falei da figura da autoridade? Então a igreja se tornou dona da salvação. A salvação estava sob a autoridade da igreja. Você lembra que no período apostólico a salvação, o fundamento da salvação é somente Cristo Jesus. Na Idade Média a igreja se torna autoritária, ela se torna dona do processo da salvação. Não é mais o sangue de Cristo vertido na cruz, mas a igreja agora, ela tem autoridade sobre a vida das pessoas. E as pessoas não tinham certeza da sua salvação. A Idade Média era um desespero total. Nos últimos 2 séculos antes da Reforma, séculos XIV e século XV,
as pessoas viviam aterrorizadas, porque começaram a surgir as indulgências. A Igreja Católica estava construindo a mega igreja lá em Roma, a Igreja de Pedro, e essa igreja precisava ser construída, e as indulgências, os penduricários começaram a ser vendidos. E qual era o carro-chefe para vender os penduricários, as indulgências? A salvação. Você compra isso. Ou seja, a pessoa participava de uma missa, ela acreditava que o sacerdote, o padre, podia ajudá-la no processo da salvação. A pessoa comprava a indulgência, ela estava fazendo alguma obra para se tornar digna de Jesus Cristo. Então, a autoridade não era mais a Bíblia, a autoridade não era mais Cristo, a autoridade agora era a tradição da igreja, o que o Papa pensava. O que o Papa dizia era lei. Então a figura da autoridade foi invertida. Vamos lá para ficar uma coisa bem didática? Período apostólico, a autoridade está com quem? Cristo. Cristo era pregado. Idade Média, a autoridade se inverte. A autoridade agora está com a igreja que é detentora da salvação. O que acontece no século XVI? A autoridade volta para Cristo. Então, Reforma Protestante é uma luta para saber de quem é a autoridade. E a autoridade volta para Cristo Jesus. Ela sai da figura do homem, e ela retorna para Cristo. Então, quando a gente fala de reforma, a gente está falando do resgate do Evangelho de Jesus Cristo. Tá ok? Bom, eu vou só concluir fazendo algumas colocações para os séculos posteriores. No século 17 para 18, nós temos a figura do iluminismo. Depois nós temos a figura do liberalismo teológico. No liberalismo teológico, o que acontece? Alguns malucos, eles tiram, de novo, a autoridade da palavra de Deus e transferem essa autoridade agora não para a figura da igreja, mas eles transferem essa autoridade agora para a figura da razão. Então, se através da razão eu consigo chegar à compreensão do que aconteceu no Novo Testamento foi a verdade, se eu conseguir provar que aquilo foi a verdade, que Jesus ressuscitou, então tudo bem. Então eu acredito nisso. Se eu não conseguir provar, eu não vou acreditar. Então a fé foi subjugada à razão pura. A razão pura. Século XXI acontece um problema maior. Uma reação ao liberalismo. Eles dizem assim, não, calma aí. Não é a razão, é a experiência. É a experiência. Então eu não preciso da doutrina. Eu não preciso conhecer. Eu não preciso da autoridade da palavra de Deus na minha vida. Eu tenho experiências. As minhas experiências são suficientes para eu entender a minha fé. Então o século XXI é um século também que desconstrói a figura da autoridade, mas de outra forma. Ela coloca a Bíblia em segundo plano e ensina para as pessoas que elas podem viver Cristo somente através das experiências. O que a igreja evangélica vive hoje, na verdade, é um momento muito difícil, onde, de novo, a autoridade de Cristo e das Escrituras Sagradas se compromete. Por que se compromete? Porque a autoridade não está mais na Bíblia em Cristo, a autoridade agora está em mim. Eu vou para o monte, eu oro, Deus fala comigo. Para que eu vou para a escola dominical? Eu tenho acesso direto a Deus. As pessoas partem de premissas verdadeiras e constroem princípios falsos. Eu tenho Cristo, tive experiências com Deus, fui batizado, mas eu não preciso da Bíblia, eu não preciso daquilo até que Jesus falou, porque eu tenho Jesus no meu coração e Ele fala diretamente comigo. Então, de novo, a figura da autoridade se perdendo. Bom,
qual é a consequência de tudo isso? Nós precisamos de uma nova reforma. E o que é uma nova reforma? O que é reformar? Reformar é colocar de volta a autoridade em Cristo e em sua palavra. O Eric falou. A doutrina, o ponto material é a justiça de Cristo, ou seja, o que ele fez na cruz por mim. E o ponto formal é as Escrituras, porque as Escrituras revelam Cristo. Então eu preciso resgatar a autoridade de Cristo, a justiça dele como suficiente, e a autoridade da palavra de Cristo como única regra de fé e prática para a minha existência. Porque no século XXI, dentro do processo da igreja evangélica, isso se perdeu. Então a gente vai enxergar que a figura da autoridade de Cristo e sua palavra, ela vai ser afrontada em momentos distintos, de formas diferentes. Lá na Idade Média, o Papa, ele tem o quê? Autoridade. Ok? Século XVI, a Bíblia passa a ter autoridade. Século XIX, a razão é autoridade. Século XXI, quem é autoridade? Quem é autoridade? O que eu sinto. E eu não estou sentindo nada. É o que eu sinto. É o que eu sinto. E as igrejas estão abarrotadas de pessoas cheias de experiências. O Martin Lloyd Jones ele diz o seguinte: existe uma diferença entre emoção e emocionalismo. Emoção, é impossível que você não sinta emoção quando você louva a Deus, quando você canta, quando você exalta a Deus. É impossível que você não chore ou que você não se abale por dentro. Mas emocionalismo é uma emoção sem doutrina. É uma emoção sem fundamento. São pessoas que vão à igreja, não sabem por que vão à igreja. Elas não sabem por que cantam, elas não sabem por que lêem a Bíblia, elas não sabem por que participam da ceia. Por que você está participando da ceia? Faça uma enquete. Pergunta para as pessoas por que elas estão participando da ceia. Vocês vão ficar horrorizados, muitas delas não vão saber. Pergunta para muita gente dentro das igrejas evangélicas, o que é o batismo? Nem muitos pastores não vão conseguir responder. Eles dizem, não, eles sabem, não, é morrer e ressuscitar para Cristo. Não, mas qual o fundamento do batismo? Muitas pessoas participam da ceia no domingo, na segunda-feira acham que podem perder a salvação. Qual o significado da ceia? Então nós temos hoje muito emocionalismo, ou seja, emoção sem fundamento. É o século XXI, a era do experiencialismo. Isso é fruto do existencialismo de um teólogo chamado Moltmann, mas esse é outro assunto. Tá? Então guarde esses períodos, e a palavra-chave para entender a reforma é: com quem está a autoridade? Tá. Boa noite a todos. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Alaí. Antes de eu estar falando alguma coisa, eu queria já saber se já existem perguntas relacionadas àquilo que o Michel, àquilo que o Eric já abordou aqui, antes de eu estar falando na minha parte, para ficar uma coisa mais dinâmica com vocês e nós aqui na frente. Alguém aqui já tem uma pergunta? Aqui, ó, aqui na frente. Levanta a mão se você tiver uma pergunta, que vão levar o microfone até você. Pode, bem aqui na frente. Giovana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É porque você falou que no liberalismo teológico eles colocam a autoridade na razão. E na Idade Média, São Tomás de Aquino tentava fazer a mesma coisa. Eu queria saber se isso que ele fez, a escolástica, também pode ser considerado liberalismo teológico. Não pode ser considerado liberalismo teológico, porque ele não era liberal na acepção do termo. O liberal na acepção do termo, ele não acredita na ressurreição. E a Igreja Católica que segue a Tomás de Aquino na sua questão aquela questão da graça e natureza e graça, que não vou explicar isso agora, eles acreditam na ressurreição. É tanto que o credo apostólico ele é único tanto para o protestante quanto para o católico. O protestante e o católico eles
eles trabalham o credo apostólico, né? Então, agora, que contribui para um futuro liberalismo ou escolasticismo, partindo do pressuposto de que o que era trabalhado filosoficamente era o aristotelismo. Né? Então, que também é um assunto mais extenso. Mas é um fio condutor. Mas eu não posso dizer que Tomás de Aquino era liberal, na acepção do termo. Tá? Obrigada. No caso, a Bíblia ela nos permite, ela nos induz a utilizar a razão para alcançar Deus, isso tudo. Só que a razão, ela está sujeita à palavra de Deus. Então, no final, quem dá a resposta é a palavra de Deus. No liberalismo, quem dá a resposta final é a história. Por isso que existe uma diferença. O teólogo liberal, ele faz uma diferença em Jesus. Ele disse que existe o Jesus histórico, o Jesus que existiu na história, e o Jesus que a comunidade da fé inventou para preservar essa fé. Então, para o liberal, nem todos os milagres aconteceram. Então, ele faz esse dualismo, essa diferença em Jesus. E para o liberal, a resposta final é a história. Só que você entra numa crise quando você vai para a teologia liberal, porque não tem como utilizar você não tem como utilizar a palavra de Deus relativa para a comunidade. A teologia liberal fechou muitas igrejas, a verdade é essa. Nem mexa com isso. Partindo sobre isso que o Michel disse e aquilo que o Eric também comentou, eu quero abordar com vocês uma coisa bem interessante, que é o aspecto da espiritualidade no século XVI, e fazer um trabalho exegético e hermenêutico. Assim, exegese e hermenêutica é o trabalho que eu faço para entender o que aconteceu lá e o que eu posso fazer aqui com o que aconteceu lá. Então, no século XVI, a Europa... No século XVI, a Europa estava em crise, para todo lado. Em crise econômica, em crise na autoridade, crise de salvação. Antecedente ao século XVI, tinha a peste negra, que consumiu 1/3 da população da Europa. Isso deixou o pessoal muito em crise, insegura em relação à salvação. E a igreja precisava dar uma resposta à sociedade, porque a igreja era a autoridade máxima naquele momento. Então, a resposta que a igreja deu à sociedade não foi Jesus. Não foi Jesus Cristo. A resposta como é que funcionava a espiritualidade daquela época, né? Era uma espiritualidade contábil. Como é que funcionava a contabilidade da salvação? Você tinha os débitos, que eram seus pecados, os erros. E tinha os créditos, que eram seus méritos e as boas obras. E uma ia quitando a outra. Aí, para as pessoas que não tinham tempo para fazerem boas obras, tinha as indulgências para comprar e quitar as boas obras que elas não tinham tempo para fazer. Então, a igreja, porque ela estava em crise econômica também, ofereceu as indulgências, e as indulgências eram uma renda muito boa para eles. E é um conforto, porque ela oferece o resultado fora do processo. E toda vez que você supervaloriza o resultado ao processo, você transforma a sua fé em mercado. Você transforma a sua fé em pessoal e comercial. E Jesus abomina isso. Jesus, em Mateus 21, ele vai destruir o povo que estava comercializando no templo, que estava, através da fé, transformando em comércio. E a Igreja Católica fez isso. A Igreja Católica Romana, ela fez isso. Ela vendia as indulgências. Então, tinham pessoas que já tinham morrido, né? Mas vamos dar um exemplo. Eu tenho um pai que morreu e eu queria que ele saísse do purgatório e ia direto para o céu, que passasse um tempo rápido. Então, eu pagava a minha indulgência para poder a pessoa sair direto para o céu. Isso ignora todo o seu processo. Então, aquilo que era para ser feito em amor, você faz agora pela recompensa. Você faz pela troca.
aquilo que era para eu me mover por amor, aquilo que era para ser suficiente em Cristo, agora eu procuro nas indulgências, eu procuro no mercado, eu procuro no comércio, porque é mais confortável também. E se você for comparar hoje, aquele tempo com o tempo de hoje, funciona da seguinte maneira. Vou dar um exemplo. Eu já fiz muito isso. Eu vejo que algumas pessoas fazem isso por mais que as intenções sejam boas. Por exemplo, eu vou fazer um voto, eu vou fazer um propósito, vou fazer um jejum, vou orar bastante para que o meu amigo se converta. Então o tempo só mudou, mas as indulgências continuam. Porque a pessoa fala bem assim, eu vou pagar o preço. E uma vez eu escutei um colega meu falar isso na faculdade, e o professor respondeu bem assim, perguntou bem assim, né? O sacrifício de Cristo, o preço que Cristo pagou já não foi suficiente? Eu fiquei pensando naquilo. Seguinte, então se o seu amigo não se converter, então você não ora. Então se Deus não te abençoar, então você não oferta. Essas são as indulgências nossas hoje em dia. É como funciona, porque nós queremos alcançar o resultado, mas nós ignoramos o processo. O processo de orar, o processo de caminhar junto. O processo, não, como o Michel disse, não que isso vai nos levar à salvação, mas a salvação que nos alcançou vai nos fazer agora, ao invés do resultado que já foi alcançado por Cristo, eu vou agora me dedicar ao processo, à comunhão dos apóstolos, a repartir do pão, ao repartir os meus bens com quem precisa, tem necessidade. E a gente vê trocando as épocas, mas voltando ao mesmo entendimento. Naquele momento, Lutero falou, isso está errado. Ele publica as suas 95 teses, não com a intenção de liberar a imprensa, mas numa intenção de fazer a Igreja Católica repensar naquilo que ela estava fazendo. Acho que a tese 86 estava construindo a Igreja de São Pedro, e Lutero fala bem assim, por que o Papa, que tem uma fortuna, né, que é muito rico, ao invés de, através das indulgências, pagar esse tempo, por que ele não utiliza do dinheiro dele, utiliza o dinheiro dele para poder pagar? Então ele faz a igreja repensar naquilo, repensar no que realmente é suficiente. O que vai dizer qual é a nossa salvação. Nossa salvação está baseada em quê? E a gente percebe que nós ignoramos o sacrifício de Cristo e ainda a gente trabalha por mérito. A gente trabalha por recompensa. Nós nos relacionamos por recompensa. Nós transformamos a nossa vida em mercado. Aquilo que era para ser feito em amor, porque o resultado já foi conquistado por Cristo, e por isso eu me dou, eu sacrifico aquilo sem querer receber algo em troca. Eu procuro a recompensa nisso. Nos nossos casamentos, nós nos relacionamos por recompensa. Então, o que eu quero mostrar é que a espiritualidade daquela época, às vezes, se tornou a nossa espiritualidade. E a reforma, ela resgata o padrão bíblico, ela resgata a intenção da reforma, é resgatar isso. Que na matemática da salvação, Cristo já resolveu. Não tem agora débito de pecado e mérito de boas obras. Não, ele já fez, ele já cumpriu, foi através do sacrifício dele, foi através de Cristo, e agora nós fazemos por amor e não por recompensa. Nós fazemos não por receber algo em troca, nós nos damos sem querer receber algo em troca. Alguém aqui quer estar perguntando para o Tiago? Pode, leva o microfone para o Tiago para mim, por favor. Boa noite. Boa noite. Bom, fica aberto aí para quem quiser responder. No contexto da graça, né, da sola gratia, né?
Lutero, eu assim entendo pelo que a gente vê do texto, ele entende a justificação pela graça, a graça precedente, né? Vamos colocar assim, ou preveniente, né? Como a gente usa vê muito nos termos aí, que é ato da soberania de Deus totalmente, né? Eu queria só que vocês desenvolvessem um assunto para conhecimento e talvez algumas pessoas não entendem a questão da decorrência disso para os outros reformadores, né? No movimento calvinista e também no pensamento arminiano, né? Que vocês fizessem esse contraponto. Não tem ruptura, né? Acredito que não existe uma ruptura nesse princípio, mas existem algumas nuances aí que cabe a gente colocar nesse contexto da justificação pela graça. Só um minutinho, aí. Posso fazer uma pergunta antes da dele? Pode. Porque é do assunto que você estava falando. Eu acho que era... Pode ser ou não? Deixa a gente responder essa e já volto nessa pergunta. Pode ser? Tá, é porque era sobre o assunto que ele estava falando. Qual é o seu nome? Ô, Tiago, assim, eu pelo menos particularmente não queria entrar nesse negócio de calvinismo e arminianismo aqui. Eu não vim aqui para ficar, assim, essa briguinha assim de calvinista e arminiano, isso já está enchendo a paciência. Vamos falar de teologia da cruz. É porque é sério, essa coisa assim. É claro que vai ter que discutir isso, tem que discutir isso, a gente sempre discute isso. Mas eu sempre estou estimulando as pessoas a discutirem a partir da teologia da cruz. Está entendendo? Porque muitos crentes, nunca vão saber o que é calvinismo, nunca vão saber o que é arminianismo. Mas se eles souberem pelo menos o que é a teologia da cruz, o que é a teologia da cruz? Vamos lá. Na Idade Média, o que prevaleceu foi a teologia da glória. Eu preciso fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. O que Lutero fez e os reformadores fizeram foi colocar a teologia da cruz de volta. Ou seja, eu não vou subir para ser digno de Deus. Eu não vou fazer algo escalonado para ser digno de Deus. Ele desceu e fez tudo o que foi suficiente. Você lembra daquele episódio onde Jesus lava os pés dos discípulos? Aquilo é a teologia da cruz. Quando eu vou para o culto, por exemplo, não sou eu que faço o culto, mas é Ele que vem ao nosso encontro. Quando o pastor pega e prega a palavra de Deus, é o próprio Deus servindo o povo dele com a sua voz. Então a teologia que precisa ser trabalhada é a teologia da cruz e não da glória. Se eu trabalho a teologia da cruz, eu não tenho mais nenhum tipo de mérito, eu não tenho mais nenhum tipo de coparticipação, como dizia a Igreja Católica, que eu tinha alguma coparticipação no processo da salvação. Então assim, a gente precisa trabalhar mais a teologia da cruz. Porque a teologia da glória, que envolve o mérito, que envolve o homem subir para alcançar algo, tudo isso não é bíblico. Então, se você trabalha a teologia da cruz, você desconstrói tudo aquilo que tenta lançar qualquer mérito para alguém. Está entendendo? Não fomos nós que subimos, foi Ele que se fez carne. Então, se as pessoas entenderem que nós não temos como perder algo que não fomos nós que conquistamos. Você só perde algo que você conquista. Mas o que Cristo conquistou não tem como. Por quê? Porque não foi você que foi lá. Porque você não tinha condições de ir lá. Ele que veio. E outra coisa, eu entendo a teologia da cruz da seguinte forma. O sacrifício dele pode ser repetido novamente? Ele vai voltar novamente para fazer alguma coisa, para morrer de novo na cruz? Não, o sacrifício dele foi único. Está entendendo? Então vamos trabalhar mais a teologia da cruz. Porque aí vem qualquer pessoa que vier querer com briguinha de calvinismo e arminianismo.
essa coisa de Facebook, isso enche a paciência, só gera confusão. Os reformodinha que fica ali. Cara, entendeu? Eu sou reformado, assim, e a minha concepção de reforma é o Evangelho, é Cristo. É o retorno para Cristo. Entendeu? Então não adianta você querer convencer os outros simplesmente com brigas de sistemas. Porque sistema por sistema, às vezes não convence. Algumas pessoas vão ser convencidas assim, do calvinismo, arminianismo, você trabalhando a tulip de forma integral, como foi o meu caso. Mas outras pessoas não vão conseguir captar isso. Então qual é a sua estratégia, qual é a nossa estratégia? Vai para a teologia da cruz, sempre. E lá, se o cara não quiser compreender, meu irmão, aí é problema dele com Deus, entendeu? Ora para queimar, não, brincadeira, não faça isso. A teologia da cruz até a criança entende, né? Então, como que um adulto não entenderia? Agora, só comentando sobre a questão do sola gratia, né, que você falou. Na verdade, tanto nós, protestantes, tanto os protestantes, os reformadores, quanto a Igreja Católica ela acredita que a justificação é pela fé, pela graça, por Cristo, acredita que a Escritura é a autoridade e acredita que a Deus tem que dar glória. Só que lá em Mateus temos uma barriga, como diz o ditado. Até a página 13. Por quê? Que foi um dos motivos, inclusive, do protesto, né, que deu o nome protestantismo. A Igreja Católica acreditava que a salvação era pela fé, mais obras. É pela graça, mais méritos. É através de Cristo, com a participação do fiel. A autoridade era da Escritura, mais a tradição e os dogmas e tudo que veio depois, que foi introduzido na liturgia da igreja. E que a glória final era de Deus e do homem. Então, a reforma protestante ela vem com o discurso que é o seguinte: a salvação é somente pela fé, não precisa de obra. A salvação é somente pela graça, não precisa de mérito, porque os méritos de Cristo foram imputados a você. A justificação é feita através da pessoa de Cristo e somente através da pessoa de Cristo, sem a sua participação. Porque a pessoa de Cristo é suficiente para te garantir essa justificação. A autoridade doutrinária e consciência de fé e prática é somente da Escritura e exclui a tradição, os dogmas, tudo que foi acrescentado depois, tudo que foge da doutrina dos apóstolos, por exemplo. E tudo isso colabora somente para a glória de Deus. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Entendeu? Então a mensagem do protestantismo é só a fé, só a graça, somente Cristo, somente a Escritura, para no final tudo isso cooperar para que a glória seja toda de Deus, somente. Ficou mais claro, né? Só um detalhe sobre a questão eu falei da questão dos méritos. No século VII, Gregório I introduziu na igreja a doutrina do purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é uma espécie de lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde as pessoas vão para esse lugar e elas precisam ficar lá um tempo purgando seus pecados, depois que elas morrem. Então, quando a pessoa morre, ela não vai para o céu e ela não vai para o inferno, ela vai para o purgatório, para ficar purgando os seus pecados. Certo? E a Igreja Católica, no século XII, a doutrina do purgatório virou um dogma. Ou seja, não é mais apenas uma doutrina, é uma doutrina que tem... O purgatório não é mais uma doutrina, o purgatório é algo que está sob o controle da igreja. A igreja tem o controle do purgatório. E existia, na tradição católica, um tesouro de méritos. O que é esse tesouro de méritos? Vamos supor que o Alaí morra hoje. Acabou a desconstrução, o Alaí morre.
Só que ele não merece ir para o céu. Ele merece ir para o inferno. Aí ele morre e vai para o purgatório. Só que ele não tem mérito suficiente para sair do purgatório e ir para o céu. O que a igreja vai fazer? O Papa tem a chave do cofre que guarda o tesouro dos méritos. Ele vai abrir o cofre e vai tirar um pouquinho de mérito e dar para lá ir. Para ele ter condições de sair do purgatório e ir para o céu. Certo? Só que o que acontece? Os méritos passaram a ser vendidos através do documento chamado indulgência papal. Que toda vez que tinha uma campanha religiosa, alguma coisa que a igreja precisava arrecadar dinheiro, que foi o caso que o Michel citou, no século XV para XVI, eles estavam construindo a Basílica de São Pedro, então eles fizeram uma campanha com a venda dessa indulgência, a indulgência papal. É um documento assinado pelo Papa que te garante que você não vai passar no purgatório, vai direto para o céu. É literalmente vender os méritos para que você alcance a salvação. Entendeu? Esse era o grande abuso, o grande exagero que Lutero e os demais reformadores enxergaram. E Lutero escreveu as 95 teses, e várias dessas teses falavam sobre esse abuso da questão das indulgências. E quando você não tinha mérito suficiente no tesouro de méritos da igreja, quem depositava mérito no tesouro de méritos da igreja? Sendo que ninguém tem mérito suficiente. Quem depositava mérito no tesouro de méritos? Os santos. Os santos canonizados, os santos homens e mulheres de Deus que morreram e se tornaram santos. O mérito deles, por serem pessoas santas, por serem canonizados, vai para o tesouro de mérito da igreja. Por isso que existe devoção a determinados santos, a determinadas pessoas que foram canonizadas. Por quê? Porque essa devoção garantia que os méritos daquele determinado santo, que estava depositado no tesouro de méritos da igreja, fosse jogado um pouquinho desse mérito daquele cara em você. Entendeu? Então essas eram as questões principais dos abusos. Um dos abusos que Lutero enxergou e quis protestar com algumas das 95 teses. Depois que a igreja e Estado virou uma coisa só, a maioria das novas demandas da igreja passaram a ser demandas não somente relacionadas ao culto, não somente relacionadas à prática da igreja, mas demandas políticas, inclusive. Né? Então a maioria das divisões, tudo isso é relacionado a uma relação com a monarquia, algum interesse político. Então a igreja ela passou por vários cismas e, como a Laí disse, nunca foi a intenção de Lutero dividir a igreja. Tanto que quando ele publicou as suas 95 teses, lá em Wittenberg, em 1517, ele publicou essas teses, na verdade era um convite à comunidade acadêmica da época para debater as teses. Tanto que ele publicou as teses em latim, que não era um idioma que as pessoas comuns compreendiam, falavam, sabiam ler, só a comunidade acadêmica. Então ele publica essas 95 teses, né, no dia 31 de outubro de 1517, em latim. Por quê? Porque não era a intenção primeira de Lutero causar esse cisma e dividir a igreja. Ele queria realmente, como o nome já diz, reformar a igreja. Né? E ele sabia que essa reforma ela ocorreria de dentro para fora. Né? Por isso que ele convida a comunidade acadêmica a debater as 95 teses. Né? Só uma curiosidade que eu acho que não pode deixar passar batida, são os ícones, né, da reforma protestante. Na época que Lutero publicou as suas 95 teses, existia um funcionário da igreja de Roma, né, do Papa, chamado Johann Tetzel. E ele era o responsável por coletar e vender as indulgências e coletar grana para a construção da Basílica de São Pedro. E em cada cidade que ele chegava, ele cantava uma musiquinha. O slogan de campanha dele era o seguinte: quando uma moeda no cofre da igreja cai, uma alma do purgatório sai. Entendeu? E ele saía nos povoados cantando essa musiquinha, e a galera, por exemplo, a galera que tinha parentes mortos, parentes próximos mortos, que provavelmente achavam que essas pessoas estavam no purgatório, eles compravam essas indulgências para as pessoas mortas, parentes mortos, pudessem sair do purgatório. Então, essa indulgência
ela era inclusive uma forma de procuração, né? Você comprava ela para poder ajudar outra pessoa que já tinha morrido. Então tinha toda essa campanha política em torno dessa arrecadação. Quando a gente fala que Lutero protestou realmente contra os abusos, a palavra abuso ela não é um exagero, né? Não é uma palavra ofensiva. Realmente eram abusivas as práticas da Igreja Católica Romana da época. Mais alguma pergunta aí? Aqui. Última pergunta? Boa noite, de novo. Eu tenho duas perguntas. A primeira é qual é o papel da mulher na reforma? E a segunda é qual seria a posição da mulher reformada, já que a Igreja Católica, depois do Concílio de Trento, ela diminuiu muito assim, o papel da mulher dentro da igreja. Então eu queria saber qual foi o papel da mulher na reforma e depois a posição da mulher quando havia já passado a reforma. Bom, é uma boa pergunta. O papel da mulher na reforma é o papel da palavra de Deus, papel bíblico. Só que no decorrer, e o papel bíblico da mulher não é um papel igualitário. E quando eu digo que não é um papel igualitário, eu não estou dizendo que a mulher ela se torna subjugada ou diminuída. O papel da mulher na reforma é um papel complementarista. O papel da mulher na reforma é o papel de uma mulher que se torna, através do ofício de Cristo, aquilo que Cristo foi para a igreja, ela se torna para o marido. A igreja é obediente diante de um Cristo que se sacrificou por ela. Então, o papel da mulher é o papel bíblico. E o papel do homem também é um papel bíblico. Então, quando a gente fala de papel da mulher, a gente tem que falar do papel do homem. Efésios 5. A masculinidade bíblica é o homem se sacrificando pela mulher, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. E o papel da mulher, o papel da obediência, submissão, que não é ser subjugada, mas é se tornar complementar no processo da ação na vida cristã. Então, o marido, ele se sacrifica por ela, se entrega por ela, a ama, e a mulher, ela vive uma situação de submissão, e essa submissão não é fazer tudo que o marido quer, mas cumprir o papel, assim como a igreja cumpre, né? Bom, isso a reforma ensinou. O problema acontece depois da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, existia a figura do marido e da mulher e dos filhos que trabalhavam juntos. Geralmente o comércio ficava na frente e a moradia ficava nos fundos. Ok? Então os filhos iam para a escola de manhã, marido e mulher trabalhavam na vendinha, à tarde os filhos chegavam e ajudavam os pais no comércio. O homem sai para as indústrias e a mulher começa a assumir o lar. A mulher assume o lar tanto religiosamente falando, quanto espiritualmente. Então, a partir da Revolução Industrial, os papéis bíblicos se invertem. Então, imagine um cara chegando da indústria cansado, e o filho chega para ele: pai, vamos fazer a tarefa de casa. Aí o pai diz: não, eu estou cansado. Ô fulana, vai lá, faz a tarefa com o menino. Imagine o cara chegando na terça-feira cansado. Ô bem, você vai fazer o culto doméstico? Não, bem, passei o dia carregando pedra, ligando e desligando máquina. Vai lá e faça o culto com eles. Bem, chegou domingo, vamos para a escola dominical? Oh, amor, é o único dia que eu tenho para jogar minha bolinha. Vai com os meninos.
Então, o que aconteceu depois da Revolução Industrial? O homem começou a delegar, né, a função, a sua função, né, a função do patriarca, a função patriarcal foi delegada. E o que a mulher fez? Bom, já que ele está me passando essa função, então eu vou assumir. Daí surge o feminismo. A consequência disso é o feminismo francês, que deságua nas ideologias que a gente vive hoje. Desafio para os dias atuais. Cada um assumiu o seu papel. O homem assume o seu papel bíblico e a mulher assume o seu papel bíblico. Não tem outra solução. É claro que os dias atuais são diferentes. Nós estamos Brasília é cosmopolita, é uma metrópole, é difícil, o custo de vida é muito alto. Então marido e mulher trabalham. Como resolver essa história? Como viver os papéis bíblicos diante de uma sociedade e de um custo de vida tão alto que exige que homem e mulher saiam para trabalhar? Bom, dentro dessa visão cosmopolita, cada um faz o que tem que fazer, mas sem esquecer a função de cada um. Então, a função do marido, a minha visão teológica aponta para que é a visão patriarcal da palavra de Deus. Ou seja, o marido, ele é o sacerdote dentro de casa. A mulher pode exercer alguma ação? Claro que pode, só que sob a supervisão do marido. O marido, ele não pode perder o gás. Chegou nas tarefas da escola, o pai tem que chamar as crianças, colocar na mesa. Vamos lá, vamos estudar. A mulher pode ajudar? Pode, mas essa figura é paterna. Mas e quando a mulher não tem mais marido? Não, é outra história. Eu estou falando para uma família. O marido, ele tem que ter essa função. O marido tem que ser aquele cara que acorda cedo domingo e diz: vamos para a escola dominical. Estou cansado, papai. Eu enfrento isso. Eu sou pastor há 16 anos. Eu não estou falando coisa que eu não vivo. Eu pastorei a mesma igreja há 16 anos. Os meus filhos, quando nasceram, todo domingo eles inventam alguma coisa. Estou cansado. Acorda. Se a gente não conseguiu fazer a tarefa no sábado à tarde da escola dominical, domingo de manhã eu acordo eles cedinho, eles vão fazer. E não tem choro, não tem nada que possa me comover diante dessa situação. O culto, não é minha mulher que vai convocar para fazer o culto, sou eu. Então, onde eu quero chegar? Muitas mulheres assumem papéis porque existem homens frouxos, homens bananas. Se os homens assumirem as suas funções bíblicas, o feminismo ele deixa de prevalecer. O que está acontecendo, na verdade, é que os homens eles se tornaram frouxos, não assumem o seu papel bíblico diante do lar, e a sociedade está deixando de ser patriarcal. Se o homem assumir, mas o que os homens às vezes fazem? Troca uma de 50 por duas de 25. Ele só quer saber de jogar bola, né? Ele não pode ir numa reunião da escola do filho. E a mulher vai assumindo um papel que ela não queria assumir. Eu sempre digo, a mulher ela só faz isso porque ela não tem um homem para fazer. Porque o sonho de toda mulher era ter um homem para ocupar esse espaço. Mulher nenhuma gostaria de estar ocupando tanta responsabilidade dentro do lar. Eu sempre converso com as irmãs mais idosas da igreja e às vezes aconselho outras, e elas sempre dizem: eu não queria estar fazendo isso, porque a função da mulher ela é complementarista, não é igualitária. A mulher não nasceu, ela não foi criada por Deus para exercer as mesmas funções, as mesmas responsabilidades que o homem. Ela não tem estrutura. Muitas mulheres elas se tornam fortes, né? quase que matam. Por quê? Para aparentar força. Aquele banana me deixou, mas eu vou segurar. Mas quando ela vai
lá para o travesseiro dela aguenta as lágrimas dela. Ela se mostra forte. Às vezes o pai abandona a família e ela, eu vou assumir. Ela se torna uma mulher muito forte, mas não tem nada de fortaleza ali. Quando ela vai para o banheiro, ela vai chorar. Por quê? Porque o que ela queria era um homem de verdade, que assume o lar, que assume as rédeas, que diga, olha, vamos orar. Aquele cara que diz assim, olha, fiquem calmos, que Deus está no controle. Você acha que a mulher tem essa vocação que ela diz tem, de chegar e dizer, Deus está no controle? Não, a mulher é frágil. Não estou dizendo que a mulher não tenha espiritualidade. O que eu estou dizendo para você é que a família bíblica é o homem dizendo, olha, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, mas ele é pessoal. Ele vai guardar as nossas vidas. Tenha calma. Tudo que a mulher quer é isso. Um homem que diz, olha, que diga, tenha calma. Ele é o nosso Deus. Ele nunca nos deixou envergonhados e ele vai cuidar de nós. Então a mulher só adquire essa voz toda porque não tem quem faça. Mas ela não queria fazer isso. Eu tenho a convicção que a mulher não queria carregar tanto peso. Não tem. Então, o papel da mulher na reforma é um papel bíblico. E atualmente o papel tem que ser esse. Papel bíblico. Mas o homem tem que assumir o seu papel também. Tá? Só bati nos homens aqui, né? Mas... é pra gente virar homem, né? Deixar de ser menino e virar homem. Né? Gente, passou da hora. Sei que a gente queria ter trabalhado muito mais. Eu vou dar um jeito de responder as suas perguntas. Qualquer coisa, nós formamos um grupo para ver todas as perguntas e responder de forma pessoal a cada um, com e-mail, com alguma coisa. Mas o tempo, página no Facebook, mas o tempo não permite a gente continuar. Por isso, eu queria convidar todo mundo a ficar em pé, para a gente fazer a nossa última oração, agradecer a presença de cada um, chamar aqui na frente o pastor Almir para estar fazendo essa oração final. Agradecer mais uma vez ao pastor, professor Michel. Muito obrigado, muito bom. Foi muito bom estar trabalhando. E depois que terminar a oração... Depois que terminar a oração, por favor, pessoal que está aí na mídia, bota na tela o próximo Desconstrução, tá bom? Pastor? Obrigado, pastor, pela sua presença que muito nos honra aqui. Em nome dos pastores da igreja, eu queria agradecer o Eric junto com o Ala que estão conduzindo. E só lembrar vocês que domingo nós continuamos falando sobre esse tema. Então a gente vai ter mais um tempo para a gente falar um pouco mais sobre isso. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Te damos graças por tudo que foi falado, pela Tua palavra. Como nós ouvimos, somente as Escrituras, somente a Bíblia pode nos conduzir à verdade. Te louvamos pelo que ouvimos e queremos que a Tua verdade, Senhor, seja a âncora no nosso coração cada dia. E que nada nesse mundo nos tire, Senhor, da Tua vontade, do Teu propósito para nós. Obrigado, continua conosco, nos leva em paz para as nossas casas, Senhor. Especialmente te peço pelo pastor Michel Augusto, professor, reitor, que a Tua mão esteja sobre a vida dele, o Deus abençoando, guardando, livrando do mal, a ele e a sua família. E, Senhor, a vida do Eric e do Alai que conduzem esse projeto, que o Senhor dê graça e sabedoria a cada dia. Nós te pedimos e já te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém.